Bem-vindas e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num conceito que parece saído de um conto de fadas, mas que, na verdade, molda quase tudo à nossa volta. A ideia de viver num mundo encantado ou, pelo contrário, desencantado. E o mais curioso é que vamos explorar isto a partir de ângulos que parecem não ter nada a ver uns com os outros. Desde a intimidade de um casal até sistemas, gigantescos, como o colonialismo e o capitalismo. As fontes que temos são um verdadeiro mosaico. Um estudo sobre relações amorosas, ensaios clássicos de antropologia e uma análise histórica da Angola oitocentista. Exatamente. E o nosso objetivo aqui é, tentar perceber que encantamento e desencantamento não são só palavras bonitas, não são fantasia ou desilusão, são, na verdade, os mecanismos que as sociedades usam para dar sentido a tudo, à realidade, à doença, ao poder, às nossas relações mais próximas. Vamos como que descascando uma cebola, sabes? Começando pela camada mais pessoal e depois avançando até ao panorama histórico e social. Gosto dessa imagem. Então, vamos a isso. Vamos começar pelo mais íntimo. Uma das nossas fontes, de Denise Luciano, fala de encantos e desencantos no casamento. A primeira fase, o encanto, é aquela que toda a gente conhece, não é? A idealização, a fantasia. O estudo cita pessoas a dizer tudo era maravilhoso. É a construção do sonho a dois. E o mais giro disto é que o estudo identifica a origem desta fase, a síndrome do amor romântico. E isto não é de agora, tem raízes que vêm lá de trás do amor cortês medieval. É uma ideia que se alimenta de uma série de mitos sobre o que um relacionamento deve ser. O estudo que temos aponta 7 mitos principais que criam esta bolha de encanto. E alguns são tão clássicos que até dá para rir. Por exemplo, o mito de que a relação nos vai fazer sentir completas ou completos. Quer dizer, a ideia da cara metade. Ou aquele que eu acho perigosíssimo, de que o parceiro pode mudar se nos amar o suficiente. Esse é um clássico, sim. E há outros. O mito de que, se o amor for verdadeiro, o romance nunca acaba. Ou seja, espera-se que a paixão dos primeiros meses dure para sempre, o que é, biologicamente e psicologicamente impossível. Ou até um mais subtil, o mito de que casais felizes têm exatamente os mesmos sonhos e objetivos, como se fossem uma só pessoa. Exato. Estes mitos constroem a imagem do príncipe encantado, não é? Uma fantasia que projetamos numa pessoa real. Mas essa fantasia, claro, não pode durar para sempre. A realidade acaba sempre por aparecer. Precisamente. E é aí que o estudo diz que acontece o desencanto. As pessoas entrevistadas usam expressões fortes como o sonho virou pesadelo. Acontece quando os mitos de que falávamos chocam com o dia-a-dia. Problemas de dinheiro, alcoolismo, infidelidade. Ou simplesmente o facto de a outra pessoa mastigar de boca aberta. Coisas que no início pareciam charmosas ou que nem notávamos e que de repente se tornam insuportáveis. Exatamente isso. É o confronto entre a imagem idealizada que criamos e a pessoa real, que tem os seus defeitos, as suas manias, a sua própria vida. A máscara cai. E esse momento, o do desencanto, pode destruir a relação. Ou, pelo contrário, ser o início de um amor mais real, menos baseado na fantasia. E é aqui que a coisa fica mesmo interessante. Porque esta ideia de desencanto, de uma perda de magia, é uma das ideias mais importantes da sociologia do século XX. O conceito de desencantamento do mundo, de Max Weber, e uma das fontes que temos, de Mateus Ramos Cardoso, ajuda a clarificar isto de uma forma que me pareceu crucial. Sim, qual foi a parte que mais destacou para ti? Foi a tradução do termo original alemão, Ansalborung, porque em português desencanto soa a tristeza, a desilusão amorosa de que estávamos a falar. Mas o que Weber queria dizer era que o mundo perdeu a sua magia, literalmente. É uma desmagificação. Isso muda tudo, não muda? Não é um sentimento, é um processo histórico. Weber olhava para o mundo pré-moderno e descrevia-o como um Zaubergarten, um jardim encantado. Um mundo povoado por espíritos, demónios, forças anímicas. Uma árvore não era só madeira, podia ter um espírito. Uma doença não era um vírus, era um feitiço ou um castigo divino. O mundo falava, tinha intenções. Um mundo com muito mais mistério, mas também, imagino, muito mais assustador. O que é que nos fez sair desse jardim encantado? O que impulsionou essa desmagificação? Bem, e aqui está a grande ironia de Weber. Ele aponta duas forças principais. A primeira,
e isto é contraintuitivo, foi a própria religião. O judaísmo antigo e, séculos mais tarde, o protestantismo foram cruciais. Eles lutaram contra a magia. Rejeitaram a ideia de que se podia agradar a Deus com rituais, amuletos ou sacrifícios para obter favores. Em vez disso, o que importava era uma conduta de vida ética e a fé num Deus único, transcendente. Um Deus que está fora do mundo, não dentro de cada pedra e rio. Portanto, a religião, de certa forma, limpou o mundo da sua magia imanente. E a segunda força, a ciência, calculo. Exatamente. A ciência moderna completa o trabalho. Reduz o mundo a um grande mecanismo causal. Tudo pode, em princípio, ser calculado, previsto e controlado. Já não é preciso rezar aos espíritos da chuva quando se tem meteorologia e sistemas de irrigação. A natureza deixa de ser uma entidade com quem se dialoga e passa a ser um objeto a ser dominado. Mas será que é assim tão sombrio? Ganhamos imenso com a ciência e a racionalidade, ganhamos vacinas, tecnologia, uma esperança de vida muito maior. Não terá Weber sido um pouco pessimista em relação a esta troca? É uma ótima pergunta. E a resposta do Weber seria: sim, ganhamos um poder imenso, mas a que custo? Para ele, o lado sombrio é uma profunda perda de sentido. Se o mundo é só uma máquina, qual é o nosso propósito? Ele argumentava que isto nos aprisiona no que ficou conhecido como a jaula de ferro. Sistemas burocráticos, económicos, racionais, como o capitalismo, que funcionam com uma lógica própria e nos quais somos apenas engrenagens. A natureza, por exemplo, deixa de ser um lugar sagrado para ser simplesmente um conjunto de recursos a explorar. Ganhamos poder, mas o mundo para Weber ficou mais frio, mais vazio. Ok, já falámos de um mundo desmagificado. Mas e nos sítios onde a magia não desapareceu? Onde continua a ser uma força real, presente, que explica a doença e o infortúnio? Como é que isso funciona na prática? Um dos ensaios que temos é O Feiticeiro e Sua Magia, do famoso antropólogo Claude Lévi-Strauss. E dá-nos uma pista incrível. O que Lévi-Strauss propõe é radical. Ele diz que a eficácia da magia não está nos poderes do feiticeiro ou na poção que ele usa. A eficácia depende de um consenso social. É preciso um triângulo de crença. Um triângulo de crença. O que é isso? Imagina assim. Primeiro, o próprio feiticeiro tem de acreditar na eficácia das suas técnicas. Segundo, e isto é óbvio, o doente ou vítima tem de acreditar no poder do feiticeiro. Mas o terceiro lado do triângulo é o mais importante. A comunidade inteira, a opinião coletiva, tem de acreditar e exigir que a magia funcione. Juntos, criam uma espécie de campo de gravitação onde o impossível se torna real. É um pouco como o efeito placebo na medicina, percebes? A eficácia não depende só do comprimido de açúcar, mas da crença do médico que o prescreve, da fé do paciente que o recebe e de todo o sistema médico que valida aquele ritual. A história de Casalida é extraordinária. Ele não acreditava nos xamãs. Achava que eram todos uns charlatãos. Então decide infiltrar-se no grupo para os desmascarar. Ele aprende os truques do ofício. O principal era bastante engenhoso. Esconder um pequeno tufo de penugem ensanguentado no canto da boca. Durante o ritual, ele encostava a boca ao corpo do doente, fingia que sugava a doença e depois, com um grande teatro, cuspia o tufo de penugem, apresentando-o como a doença materializada que tinha extraído. Um truque de ilusionismo, basicamente. E ele pensava, pronto, já sei o segredo, é tudo uma farsa. Exatamente. Só que a vida prega-lhe uma partida. Um dia, a sua fama de aprendiz de xamã espalha-se e chamam-no para curar alguém a sério. Ele fica em pânico, mas não tem como recusar. Faz o ritual, aplica o seu truque e a pessoa melhora. De repente, ele torna-se um xamã famoso e respeitado. Que reviravolta! Mas ele sabia que era um truque. Como é que ele lidou com isso? Continuou a achar que era tudo uma mentira? E aqui é que a psicologia da história se adensa. Mais tarde, ele viaja e encontra xamãs de outra tribo, os Koskimo, e fica absolutamente chocado. As técnicas deles parecem-lhe ainda mais fraudulentas do que as suas. Eles nem sequer mostravam um objeto físico. Só cuspiam um pouco de saliva e diziam que era a doença. Em comparação, o seu próprio método, o tufo de penugem, que ele sabe que é um truque, começa a parecer-lhe mais autêntico, mais real e, acima de tudo, mais eficaz. Espera, então ele passa de cético a crente. Ele acaba por acreditar na própria mentira. Ele não passa a acreditar que consegue extrair doenças físicas. Ele passa a acreditar no seu sistema. O seu sucesso não se baseia em curar o corpo,
mas em fornecer uma narrativa coerente, um drama simbólico onde o sofrimento caótico do doente ganha um sentido. O doente e a comunidade participam nesse drama. No final da história, ele encontra um velho chamá que não consegue curar ninguém. E a conclusão de Kezalid não é que a magia daquele homem é falsa, é que o seu método é pior. O velho chamá fracassa não porque a sua magia é falsa, mas porque o consenso social à sua volta se desmoronou. A magia funciona a organizar a ansiedade e a dor num sistema com significado. É uma espécie de psicoterapia coletiva. Ok, entendo. O xamã numa aldeia isolada. Mas o que acontece quando este mundo encantado choca de frente com uma força global e supostamente racional como o colonialismo? As nossas fontes falam disso, certo? Num contexto muito específico em Angola. Sim, a fonte sobre Angola do século XIX é fascinante, porque destrói qualquer ideia de uma fronteira clara entre o mundo racional do colonizador e o mundo mágico do colonizado. A administração colonial portuguesa tinha uma política de suposta tolerância em relação à feitiçaria, mas não por respeito, era por pragmatismo. Era impossível suprimi-la. E essa tolerância tinha um lado muito sinistro, pelo que percebi. Muito. A fonte mostra como as acusações de feitiçaria eram instrumentalizadas. Fações esclavagistas, por exemplo, usavam acusações de feitiçaria em reinos africanos vizinhos como pretexto para o resgate humanitário de pessoas. Diziam que as iam salvar de um julgamento injusto e, claro, o resultado era a escravização. A feitiçaria tornou-se um lubrificante para a máquina do tráfico de escravos. E, ao mesmo tempo, os próprios colonos não ficavam imunes a estas crenças, pois não? De tudo. A fronteira era completamente porosa. Muitos colonos e administradores locais acabavam por adotar crenças e práticas locais. Iam a curandeiros, participavam em julgamentos por feitiçaria. Há até registros incríveis de colonos portugueses a acusarem-se uns aos outros de feitiçaria e a recorrerem a ordálios, provas tradicionais como beber um veneno para resolver a disputa. O jardim encantado contaminava a jaula de ferro, por assim dizer. Isto leva-nos diretamente aos dias de hoje, porque este choque de mundos não acabou. A nossa última fonte, de Marina Vanzolini, analisa o povo Aweti, no Xingu, no Brasil. Ela descreve a chegada de mais dinheiro, de bens industrializados à aldeia e, ao mesmo tempo, um aumento da conversa sobre feitiçaria. A pergunta é óbvia. Uma coisa causa a outra? É a pergunta de $1 milhão. E a resposta fácil, a nossa resposta desencantada, seria dizer, claro, o capitalismo está a criar desigualdade e desorganização social, e os Aweti, por não entenderem a economia, estão a interpretar mal esse problema, chamando-lhe feitiçaria. Seria a visão racional a explicar a visão primitiva? Exatamente. Mas a autora sugere algo muito mais profundo e interessante. Ela diz que, para os Aweti, a feitiçaria sempre foi a explicação para falhas nas relações sociais. Inveja, ciúme, avareza. O que a chegada das coisas de branco faz é criar novas e intensas tensões nessas relações. Pensa num carro que supostamente é da comunidade. De repente, há conflito sobre quem o usa, quem paga a gasolina, quem é o verdadeiro dono. A ideia de propriedade privada, a que eles chamam particular, choca de frente com a ética tradicional da partilha. Então, a feitiçaria não é um equívoco sobre o capitalismo. É uma forma de o diagnosticar e criticar nos seus próprios termos. Precisamente. Ao enquadrarem o problema como feitiçaria, os Aweti estão a recusar-se a ver o mundo através da lógica do capital, do lucro e da propriedade. Estão a insistir que o que realmente importa, o que está a ser envenenado, são as relações entre as pessoas. É uma forma de resistência cultural. A feitiçaria torna-se uma linguagem para falar sobre os efeitos corrosivos do individualismo e da acumulação, mantendo o foco no que é central para a sua sociedade, o tecido social e relacional. Que viagem! Começámos com o desencanto de um casamento que se desmorona porque a fantasia não sobreviveu à realidade, passámos pela desmagificação do mundo de Weber e acabamos por ver como a magia e a feitiçaria não são relíquias do passado, mas sistemas sociais vivos, poderosos, que servem até como ferramentas para analisar e resistir a forças como o capitalismo. No fundo, talvez, encantamento seja simplesmente viver num mundo que faz sentido, onde os acontecimentos bons e maus estão ligados por uma narrativa partilhada. Pode ser o mito do amor romântico, a crença num xamã ou a fé num deus. O desencantamento de Weber é o que acontece quando essa narrativa é substituída por um mundo de mecanismos causais. Um mundo que nos dá um poder imenso, mas que pode parecer ao mesmo tempo
profundamente silencioso e vazio. Isto deixa-nos com uma última ideia para refletir. As fontes sugerem um paralelo fascinante. Lévi-Strauss comparou o trabalho do xamã ao do psicanalista. Ambos não curam necessariamente o corpo, mas fornecem uma linguagem, uma estrutura para dar sentido a um sofrimento que parecia caótico. Vanzolini, por outro lado, mostra a feitiçaria como uma linguagem para criticar os efeitos do capitalismo nas relações humanas. Isto levanta uma questão para quem nos ouve. No nosso próprio mundo, que se assume largamente desencantado, quais são as magias modernas e seculares que usamos? Que narrativas construímos para dar sentido ao nosso sofrimento, para organizar o caos e para criticar os sistemas em que vivemos?